Seja bem-vindo ao Conversando com os Nossos Botões. Hoje vamos falar sobre empatia. O que é empatia? O que é empatia? A definição clássica, que a gente sempre diz é colocar-se no lugar do outro. É sim a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas de que forma a gente deve fazer isso? Colocar-se no lugar do outro significa pensar como o outro pensa. Procurar entender como o outro sente. Olhar pela perspectiva do outro. Muitas vezes, nós achamos que estamos sendo empáticos quando a gente se coloca no lugar do outro, mas procurando entender como eu me sentiria no lugar dele. Eu tenho uma história, eu tenho uma forma, eu tenho uma característica própria, eu tenho a minha personalidade, o meu jeito de ser. Se eu me coloco com o meu jeito no lugar do outro, eu não estou de fato no lugar do outro, eu estou me colocando apenas naquela situação em que o outro está enfrentando, mas como eu mesma. E a empatia é colocar-se no lugar do outro como o outro. Como é que o outro sente? Com a sua história, com a sua forma de pensar, com os seus conceitos. Para sermos realmente empáticos, é preciso abrir mão dos nossos conceitos e preconceitos. Precisamos sair de nós mesmos. Não fazer nenhum pré-julgamento. Precisamos nos colocar no lugar do outro, mas sobre a sua perspectiva, a maneira como o outro sente as coisas. Escutar a opinião do outro, que pode ser diferente da nossa, respeitar essa opinião. E respeitar essa opinião não significa concordar com ela. Apenas respeitar, deixar que o outro exponha suas ideias. Procurar compreender, faça perguntas, procure entender. E a comunicação, a procura desse entendimento, ela também é um processo de empatia. É uma forma de eu buscar entender como o outro sente. Então veja, não é simplesmente me colocar no lugar do outro, mas é ir além. Ouvir também. Ouvir, simplesmente ouvir sem querer dar opinião, ou dar conselhos, ou resolver. Mas a gente pode ir além também, na empatia, que ao escutar essa dor, ao acolher essa dor, ou essa opinião, ou a forma como o outro se expressa, eu posso também me colocar, dar a minha opinião e não necessariamente preciso me apressar em resolver a dor do outro. Se ele precisa de ajuda ou de uma opinião, ele vai nos pedir. Então, no primeiro momento, apenas se coloque à disposição de ouvir. Vamos trazer isso para os nossos relacionamentos, principalmente o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal. O quanto você realmente tem escutado o seu cônjuge, dentro do seu contexto histórico, dentro da sua história de vida, das suas relações, da forma como ele gosta, sente, pensa aquela determinada situação. Quanto a gente tem realmente exercitado essa capacidade que é a empatia.
É uma capacidade comportamental que pode ser melhorada, aprendida, aprimorada. Nós temos, né, conexões cerebrais prontas para exercermos a empatia. E isso nos dá a condição de aprender e de crescer. E quanto mais crescemos na empatia, mais aproximamos, criamos vínculos. E se nós não aprendemos, nós criamos conflitos, porque nós nos colocamos muitas vezes como aquele que sabe o que o outro está sentindo. Mas na verdade, a gente sabe como a gente se sentiria, e não como o outro de fato está sentindo. Por quê? Porque a gente se coloca lá, mas como nós mesmos, e não na perspectiva do outro. Já pensou nisso? Muitas vezes a gente pensa que está sendo empático e não está. E aí não entende a reação do outro. Ah, você não me compreende, você não me entende. Como assim? Eu me coloquei no seu lugar. Me coloquei no seu lugar, mas como eu mesma. Vamos aprender a ser mais empáticos. Isso não quer dizer que você tenha que concordar com o outro. Isso não quer dizer que você também tenha que correr para resolver o problema do outro. Primeira coisa, ouça, escute, mas escute com o ouvido do outro. Colocar-se no lugar do outro, mas como ele pensa ou ela pensa. Isso vai facilitar os relacionamentos. Do contrário, vamos ficar buscando aquilo que nós achamos que é certo. Abrir mão do pré-julgamento, do preconceito, é uma premissa para sermos empáticos. O quanto você está pronto, aberto para sair de si e, sinceramente, ao encontro do outro, para encontrar o outro como ele é. Seja esse outro o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu colega de trabalho, o seu amigo. Fico aqui pensando com os meus botões. E você? O que acha? Gostou? Curte, compartilhe. Coloque para mim o que você pensa a respeito ou gostar de saber. Até a próxima!